Olá, minha gente do canal do Átila Borborema no YouTube. Estamos em São Mateus, às margens do rio Cricaré, no extremo norte do Espírito Santo. Uma terra de uma rica história e dona dos cartões postais da Igreja dos Jesuítas e da Vila Pelourinha Casário do Porto. São Mateus é multirracial, originalmente povoado por índios, portugueses, africanos e, a partir do século XIX, também por italianos. São Mateus é a segunda cidade mais antiga do Espírito Santo, atrás apenas de Vila Velha. E atualmente é o município com a terceira maior população do interior do estado e possui a maior população afrodescendente do território capixaba. O povoado de São Mateus foi fundado em 21 de setembro de 1544, vindo a receber a autonomia municipal provinciana somente em 1764. Em 3 de abril de 1848, graças ao decreto do presidente da então província do Espírito Santo, Luiz Pedreira de Couto Ferraz, o Visconde do Bom Retiro, a Vila Nova do Rio, São Mateus, foi elevada à cidade, com o mesmo nome que foi dado pelos primeiros colonizadores, São Mateus. Já a criação da comarca só veio acontecer 5 anos depois, em 23 de março de 1853. Ao ser elevada à categoria de município, São Mateus herdou um território gigante que compreendeu onde é hoje as regiões administrativas do extremo norte, norte, noroeste e extremo oeste do estado, totalizando uma área de 13.588 quilômetros quadrados, o que correspondia a 29,8% de todo o território capixaba. Toda a sua área serviu para, ao longo dos anos, criar outros 19 municípios capixabas e hoje sua área total é de apenas 2.338 quilômetros quadrados, equivalente a 5,12% do território capixaba. E mesmo assim, é um município com a segunda maior área territorial do estado, atrás apenas de Linhares. O primeiro distrito a ser criado aqui no município foi no ano de 1886, posteriormente denominado de Nova Venécia, que terminou se emancipando em 11 de dezembro de 1953. No ano de 1891, ocorre o primeiro desmembramento para a criação do município de Conceição da Barra. No ano de 1935, é criado o distrito de Barra de São Francisco, que se emancipou em 4 de outubro de 1943. Em 1949, são criados os distritos de Barra Nova, Boa Esperança e Nestor Gomes. Boa Esperança desmembra-se para se emancipar em 28 de dezembro de 1963. Em 1964, são criados os distritos de Barra Seca, Itaúninhas e Jaguaré. Esse último emancipa-se em 13 de dezembro de 1981. Cortada pela rodovia BR-101, São Mateus está a 210 quilômetros da capital do Espírito Santo, Vitória. Sua população atualmente gira em torno dos 150 mil habitantes. O município é considerado um marco da colonização no solo do estado do Espírito Santo. Do início da colonização, em 1544, até meados do século XVI, a pequena povoação, que se formou às margens do rio São Mateus, era apenas conhecida como Povoação do Cricaré. O nome São Mateus é em homenagem ao evangelista Mateus, pois o padre José de Anchieta, em 1566, ano de uma de suas peregrinações pela então capitania do Espírito Santo, ao visitar a pequena povoação, celebrou uma missa no dia 21 de setembro, dia de São Mateus. Como era costume na época, batizar locais e acidentes geográficos com o nome do santo do dia, Anchieta rebatizou a povoação do Cricaré para São Mateus. O município tem a maior população afrodescendente do Espírito Santo. Tal fato se dá, pois até a segunda metade do século XIX, o Porto de São Mateus era uma das principais portas de entrada de africanos escravizados no Brasil.
Também a presença de descendentes de imigrantes italianos que foram responsáveis pela colonização de parte dos sertões mateenses. Atualmente, sua economia está baseada na oferta de serviços, agricultura e na exploração e produção de petróleo. O seu polo comercial é a maior referência da região extremo-norte do estado. Seu comércio forte e sólido atrai a atenção de toda a mesorregião da tríplice fronteira dos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. A cidade de São Mateus possui o SESC, Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, cuja unidade é tida como modelo no interior do Brasil, com mais de 69 mil metros quadrados, com salão de exposição, auditório para até 600 pessoas, parque aquático e inúmeras escolas culturais e educacionais. A cidade possui um museu histórico, localizado na Praça São Mateus, no prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia. Sua construção data de 1764. A cadeia ficou aqui instalada até a metade do século XX e a sede municipal até a década de 1980. A Igreja Matriz de São Benedito, padroeiro do município, está localizada na Praça Municipal. Foi construída pelos jesuítas antes de 1764. Depois de um incêndio em 1949, no altar-mor, foi erguido um novo altar nos moldes do anterior. A Igreja Velha, situada na Praça Anchieta, no centro de São Mateus, é considerada o cartão de visita da cidade, construída por jesuítas, índios e escravos, com as pedras que formavam o lastro das embarcações que chegavam no porto. Hoje, as ruínas da Igreja Velha são símbolo de São Mateus e seu principal cartão postal. E, ao contrário do que muitos pensam, nunca chegou a funcionar como igreja. Sua construção teve início nos primeiros anos do século XIX, a pedido dos jesuítas, sendo projetada para ter mais de 300 metros de comprimento. Os recursos para sua construção vinham dos impostos de 1% de tudo que era exportado pelo antigo porto. No entanto, a obra foi paralisada em agosto de 1853 por decisão da Câmara Municipal, justificando que para a ampliação da Igreja Matriz se gastaria 5 vezes menos, além do que, para a conclusão de sua obra, seriam necessários mais de 50 anos. Em sua construção, eram empregadas pedras que vinham como lastros nos navios que atracavam no porto, sendo estas assentadas com argamassa à base de cal e óleo de baleia. O município também preserva a sua vila pelourinha, denominada de Sítio Histórico do Porto de São Mateus, com prédios do final do século XVIII em estilo colonial civil português. O andar térreo era destinado ao comércio e o andar superior para a moradia dos proprietários. Originalmente, estes casarões às margens do rio Cricaré eram, em sua maioria, construídos em alvenaria de pedra, com as paredes internas e laterais. A construção desses prédios deu origem a um grande aglomerado de casas em torno de um largo que servia como terreiro para a carga e descarga dos navios que aportavam em São Mateus. Com a abertura das primeiras estradas de rodagem, a partir de 1938, ano em que se inaugurou a estrada ligando São Mateus a Linhares, o declínio das atividades econômicas que se desenvolviam aqui no porto se acentuou. O transporte por navio entrava em decadência e o velho porto foi perdendo as grandes casas comerciais que se mudaram para a Cidade Alta. Os casarões então abandonados foram ocupados por comerciantes que exploravam o sexo de aluguel, havendo assim a modificação arquitetônica de vários imóveis. Em 1968, depois da ocorrência de muitos crimes originados pela prostituição no local, foi determinada a expulsão das profissionais do sexo e os casarões foram tombados pelo Conselho Estadual de Cultura em 1976. O Rio São Mateus, como é conhecido em Minas Gerais e nos demais municípios capixaba, onde suas águas percorrem, na cidade de São Mateus, ele é o rio Cricaré, que segundo os extintos índios tupinambás, o nome Cricaré significa rio preguiçoso.
Foi às margens da confluência dos rios São Mateus e Mariricu que aconteceu a Batalha do Cricaré, um dos mais sangrentos massacres promovidos pelos portugueses contra índios botocudos e tupinambás, conhecida também como Guerra dos Aimorés. O combate foi travado no ano de 1557 e tinha por objetivo livrar Vasco Fernandes Coutinho, donatário da capitania do Espírito Santo, e seus homens do risco de ataque dos nativos. 6 embarcações e aproximadamente 200 homens saíram de Porto Seguro rumo ao povoado do Cricaré e combateram os índios que se defendiam em 3 fortificações. Após terem destruído 2 fortalezas, o ataque português perdeu força e tiveram que bater em retirada. A batalha culminou com a morte do principal comandante da batalha, Fernão de Sá, filho do então governador-geral do Brasil, Mendes Sá, que em vingança à morte do filho, o governador-geral mandou exterminar toda a tribo tupinambás da costa da Bahia e Espírito Santo em 1559. O rio São Mateus, o rio Cricaré, como queira chamá-lo, é um curso d'água que nasce no extremo leste do estado de Minas Gerais, na cidade de São Félix de Minas, desaguando no Oceano Atlântico, na cidade de Conceição da Barra. Sua bacia possui 10.335 quilômetros quadrados e é a segunda maior do estado do Espírito Santo. O município também se destaca pelo seu forte apelo turístico, tanto histórico quanto de temporada. Como pontos turísticos, o município de São Mateus possui 42 quilômetros de praias de águas claras e mornas, além de diversas construções históricas. O verão da ilha de Guriri, seu principal balneário, a 12 quilômetros da sede, às margens de uma extensa orla de um mar azul, é um dos mais animados do estado e é conhecido nacionalmente em razão da sua programação nos períodos do Réveillon e Carnaval. Durante o verão, o balneário de Guriri recebe milhares de veranistas de várias cidades do Espírito Santo e de outros estados, principalmente Minas Gerais e Goiás, o que classifica a ilha de Guriri, em São Mateus, como um dos lugares turísticos mais procurados do território capixaba. São Mateus foi a primeira cidade do Espírito Santo a possuir um teatro. Há inclusive registros no município de vários grupos de teatro ao longo de sua história. A cidade possui uma orquestra, que também atua como banda de fanfarra, denominada Lira Mateense, que foi fundada em 21 de setembro de 1909, que caracteriza-se ao lado da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo como os 2 principais grupos do estado. São Mateus ainda é modelo na preservação das tartarugas marinhas com o projeto Tamar, cuja base de pesquisa no balneário de Guriri foi implantada em 1988, abrigando um centro de visitantes que também funciona como museu aberto das tartarugas marinhas de Guriri. Entre os principais atrativos estão um aquário e 2 tanques de observação de tartarugas, além da exposição de réplicas e silhuetas em tamanho natural das suas 5 espécies de tartarugas marinhas. Na temporada reprodutiva, durante o verão, organiza-se a soltura de filhotes no final de tarde, para apreciação de estudantes e visitantes.